Olá. A imprensa já foi chamada de o quarto poder, a voz dos sem vozes. Essas expressões são do século XIX. Hoje não sabemos mais que lugar ela ocupa na hierarquia, nem acreditamos que dê voz a quem não tem. O tal quarto poder atualmente é orientado por grupos econômicos globais e estende seus tentáculos para a mídia impressa, o rádio, a televisão, a internet. Um poderio centralizador e muitas vezes autoritário, pautado por grandes interesses comerciais, e que por aqui se acha no direito até de derrubar governos que os contrariem. A esse estado de coisas se levantam os que querem a democratização da mídia e a revisão das concessões de rádio e TV. Tudo pela pluralidade da informação a que todos temos direito. O papel da mídia é o tema do Bom para Todos, que começa agora. Há uma ditadura midiática, do sentido de que o monopólio e o controle sobre o fluxo de informação impede a pluralidade. A imprensa brasileira é melhor ou pior que a imprensa estrangeira? Imediatamente eu pensei, de jeito nenhum, nem pensar que eu vou escrever um artigo para eles sobre isso. O nosso convidado de hoje é o jornalista Breno Altman, também diretor editorial do site Opera Mundi e da revista Samuel. Seria muito bom se pudéssemos nos informar pelos veículos de imprensa nacionais. No entanto, eles estão caindo em descrédito ao ignorar os preceitos básicos do bom jornalismo. A imprensa brasileira poderia informar melhor o seu público e como fazer para que isso seja possível? Olha, no mundo inteiro, você tem dois parâmetros estruturais para a imprensa cumprir esse papel. Primeiro, a norma interna do jornalismo, ou seja, Sim. os jornais, as televisões ou as rádios, elas têm que garantir no seu trabalho o critério de pluralidade e o critério de isenção. Isenção não é a mesma coisa que neutralidade. Sim. Neutralidade não existe. A isenção é tratar um fato, tratar as distintas versões dos fatos, evitar a editorialização dos materiais jornalísticos, enfim, buscar o máximo possível levar distintos pontos de vista e distintas abordagens de fatos. O outro parâmetro também é fundamental, mais importante até, que é você garantir que o conjunto dos setores sociais tenha como se expressar na sociedade. Sim, No a Brasil tal não existe diversidade liberdade que- de expressão Sim. para todos. Existe liberdade de expressão para 5 famílias. Se elas detêm 70% de tudo que se ouve, se lê e se vê, só essas 5 famílias têm liberdade de expressão de verdade. O E a cada restante, vez que não. se pensa, que se fala em regulação, eles usam todos os seus meios para dizer que o que se quer fazer é censura. E é muito longe Não, disso. é o né? oposto, É é o oposto. garantir o preceito constitucional da liberdade de expressão para o conjunto da sociedade, Sim. para os sindicatos, para os setores de esquerda, para os setores, para os setores culturais diversos. Ou seja, não há essa garantia no país por conta do monopólio da comunicação. O país é um país desequilibrado. Durante 4 eleições presidenciais consecutivas, as forças de esquerda fizeram maioria. Tiveram Sim. mais de 50% dos votos. E os meios de comunicação não expressam sequer em suas páginas ou nos seus programas 5% desses eleitores que votaram pela esquerda. Sim. Tá? Ou seja, isso é muito desequilibrado. Não é assim em nenhum país importante do mundo. Se você pegar os Estados Unidos, uma parte dos meios de comunicação é democrata, outra republicana. Sim. Se você pegar na Inglaterra, os meios de comunicação, uns mais conservadores, outros mais progressistas, Mas outros todos mais têm os ligados. dois lados. Todos têm os dois ou até mais lados. Expressam a heterogeneidade, a diversidade da sociedade. Sim. Os meios de comunicação no Brasil não expressam a diversidade do país. Quem E- está expressando hoje são os blogs alternativos, a mídia alternativa e a internet. Claro, mas que tem pouca repercussão comparado A rigor tem, né? comparado aos meios tradicionais de comunicação que continuam a ser dominantes, especialmente a televisão. Não é? Essa resposta da internet não só é uma resposta com menos poder de fogo, como também a internet começa a ser controlada pelos grandes grupos. Teoricamente, os jornais, revistas e telejornais nos informam sobre esportes, economia e política. Mas podemos acreditar que o que está publicado é real? Como saber se os jornais dizem a verdade? Olha,
os jornais padecem já hoje, e isso se aprofunda, de uma enorme crise de credibilidade. É inegável, né? Acho que nem eles negam, não? Não, é abertamente fantasiosa, as notícias são manipuladas, as manchetes são manipuladas, a irresponsabilidade no trato da informação é absurdo. Isso hoje é um lugar comum, é um senso comum. Sim. No Brasil e no exterior, de que a imprensa brasileira perdeu muita credibilidade. E ela vai ter que recuperar essa credibilidade se quiser continuar a existir como negócio. Você pega o que é hoje, por exemplo, a revista Veja. Todo mundo sabe que é uma mentira da primeira à última página. Sim. Que é uma revista feita sem investigação, sem ouvir os distintos lados de uma determinada questão, com um claro parte-pris, uma visão ideológica que domina o conjunto das matérias. Isso vale para a Globo, isso vale para o conjunto dos meios de comunicação. A ponto de qualquer cidadão hoje perceber a manipulação, né? Claro, claro. Isso vai se cidadão difundindo percebe. na sociedade. Sim. E acho que esse é o sinal alvissareiro que nós temos a médio e longo prazo. Ou seja, a crítica da sociedade aos meios de comunicação poderá dar lugar, mais cedo ou mais tarde, a um movimento que leve à reforma dos meios de comunicação, Sim. que leve à regulação econômica da mídia, que leve ao equacionamento, à superação desse entulho autoritário que nós herdamos da ditadura. Para o professor Reginaldo Nasser, há algo sério acontecendo no jornalismo nacional. Todos devem ficar muito atentos. Assista. A imprensa brasileira eu acompanho desde que eu sou alfabetizado. Na minha casa todo mundo lia jornal, meu pai era muito ativista. Né? E havia sempre as diferenças ideológicas. Mas meu pai, que era do Partido Comunista, lia o jornal Estado de São Paulo. Porque havia um mínimo de informação, de retrato do movimento. Não tem mais isso. Né? E a imprensa internacional ainda tem. Eu, como da área de relações internacionais, eu leio jornais como o New York Times, Washington Post, são considerados de centro-direita. E há boas reportagens. Isso não existe mais no Brasil, acabou. Né? E aí está dando a diferença. Tanto é que a CNN está dando informações mais precisas sobre o Brasil do que a grande mídia aqui no Brasil. Quer dizer, então, há algo sério acontecendo na mídia, muito sério. Né? Alguns jornalistas têm sido cúmplices disso. Uma outra boa parte tem denunciado. Então, quando eu fiz o meu ato, foi interessante que eu fui criticado por alguns jornalistas, mas, na resposta que eu dei, é que havia muitos outros jornalistas que quem repercutiu foram os jornalistas. Então, isso revela um problema dentro do jornalismo, né? Dentro das corporações, não só com a atitude das pessoas, né? Com a atitude ética dos jornalistas também. Então, acho que isso aí precisa debater, não pode jogar debaixo do tapete, tem que vir à tona. E também debater os intelectuais, os professores universitários, que também isso passou ao lado, né? Então só ficou a questão da mídia. Eu acho que essa é outra tarefa nossa, de quem é professor, que tem compromisso com o ensino, com a educação e com postura política, deve também fazer um balanço. Pois é, né? Ele se recusou a dar uma entrevista tal, e teve uma repercussão enorme, né? Agora, será que isso pode ter um efeito cascata? Outros professores dele estão dizendo exatamente isso, né? Outras pessoas, outros professores, outros intelectuais têm que também tomar uma postura com relação a isso. Mesmo que não haja efeito cascata, tem o efeito do exemplo. O fato de que ele tenha feito isso e alguns outros o tenham seguido, já colocou em questão o papel e a metodologia da imprensa brasileira, os grandes grupos da imprensa brasileira. Já colocou em discussão como procedem os grandes veículos de comunicação. No próximo bloco, vamos ver outros desvios de função na concessão de emissoras de rádio e TV no Brasil. Mas antes, conheça a opinião do professor Laimer dos Santos sobre a grande imprensa. Eu recusei esse convite porque eu estou em divórcio com a imprensa brasileira e em divórcio com eu diria, com a mídia brasileira já há muitos anos. Eu leio blogs, quer dizer, eu me informo através da internet ou através do jornal dos ultra-ricos, que é o Financial Times. Por quê? Porque o Financial Times precisa dizer o que está acontecendo no mundo para os investidores globais. Então, ele tem que saber, ele tem que dizer, porque os investidores globais precisam saber o que está acontecendo para poder saber como é que eles fazem os seus investimentos. Então, eu leio, do ponto de vista
internacional, inclusive com relação a informações relativas ao Brasil, eu leio esse jornal e leio o que a gente chama aqui dos globos sujos, porque os blogs permitem a gente uma leitura que não é a leitura da mídia. Então, eu já estava em divórcio com essa mídia, né? E já faz tempo que eu não escrevo na imprensa, e já faz tempo também que eles não me convidam, porque eles também não gostam mais muito das coisas que eu ando dizendo. Mas veio esse convite do Estadão e era para falar sobre o pós-domingo, o pós-votação na Câmara, né? E imediatamente eu pensei, de jeito nenhum, nem pensar que eu vou escrever um artigo para eles sobre isso. Porque eu acho que você não pode mais, nós não podemos mais cooperar, colaborar, nem condescender com a mídia golpista. De jeito nenhum.